Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Hoje é 31 de janeiro de 2025, mais um dia para a gente começar no mercado, não é? Enfim, temos aqui. Primeiro, temos excelentes notícias. Ontem foi um dia extremamente positivo. Os quatro ativos que a gente opera, né? Espetacular, gain nos quatro. Euro USD, GBP USD, né? Libra esterlina, dólar. E aí o índice brasileiro e o dólar brasileiro, e impressionante. Aconteceu exatamente o que a gente imaginava nos quatro ativos. Eu só lancei ontem o estudo do ativo dólar e índice, acabei não lançando GBP USD e Euro USD, mas fantástico, né, galera? Fantástico. Bom, hoje a gente vai fazer uma leitura aqui, eu vou me concentrar especificamente no dólar, né? Bom, nós temos aqui, o dólar está nesse ponto importante aqui, galera, ó. Esse ponto importante, né? Ele vinha fazendo topos e fundos, ele vinha fazendo, nós estamos aqui no gráfico diário, né? Ele vinha fazendo topos e fundos, fácil essa leitura, né? Ele vinha fazendo topos e fundos e ele rompe aqui essa máxima, perfeito? Volta para testar, volta para testar a máxima anterior, que é essa daqui. Depois ele faz uma nova máxima rompendo essa máxima, o que naquele momento validou este range aqui, né? Este range aqui, ok? Validou isso daqui como máxima, isso daqui como mínima. Nós deveríamos esperar o preço chegar nesta região aqui, que é uma região de desconto, para efetuarmos uma compra e levarmos para a região de prêmio, que é esta região aqui, tá certo? Esse é o trade clássico. O que está acontecendo com o dólar? O dólar está caindo, né? Caindo, ele vem fazendo mínimas, né? Ó, máximas e mínimas mais baixas do que as máximas e mínimas anteriores. Perfeito? Tranquilo? Dentro dessa ideia, lembrando que esse é o range, no diário, esse é o range, então no range ele vem fazendo um pullback ou uma retração, né? Ou uma mitigação, escolha você como quiser. Bom, dentro desse range aqui, o preço agora ele está em um momento em que ele precisa tomar uma decisão, né? O mercado precisa tomar uma decisão. Se ele vai voltar a subir ou se ele vai cair, testar essa mínima para continuar caindo e trabalhar nesta região aqui abaixo, quebrando essa tendência de alta. Primeira reflexão importante. Vamos diminuir o time frame aqui para 1 hora. Bom, o que é que aconteceu ontem? Ontem, como eu acabei de dizer para vocês, ele estava testando esta região aqui, ó. Testando essa região, perfeito? E como ele estava testando essa região, ele já trabalhou na parte de baixo da região, né, dessa linha importante, voltou para cima. Ontem, de novo, ele trabalhou, chegou ele abriu aqui em cima, ó, ele abriu bem aqui, veio, rompeu e no final da tarde voltou de novo para a região da, da nossa, de onde nós vamos operar, né, para a região que foi estabelecida pelo mercado onde nós devemos operar. Ok, sem problema nenhum. Vamos aqui agora diminuir o time frame e agora nós vamos, galera, nós vamos aqui fazer o estudo para hoje. Bom, hoje hoje a gente precisa ver algumas coisas, né? A gente precisa, esse daqui é o gráfico de ontem, né? Veja que ele abriu aqui nesse ponto, ó. Ele abriu nesse ponto. Ele faz uma máxima, não é? Então a gente entende este movimento aqui, ó. Bom, ele faz uma máxima.
E aí ele vem fazendo mínimas. Faz essa mínima, faz esse topo, vem, faz esta mínima, faz esse topo. Olha aqui, ó, ele vem quebrando as mínimas anteriores, ó. Vem, faz uma mínima, faz um topo, faz uma mínima, faz um topo, faz uma mínima, faz um topo e faz essa mínima. E aí no final da tarde ele vem, bum, faz essa máxima e fecha aqui embaixo. Claramente, ontem ele trabalhou numa tendência de baixa. Perfeito? No intraday. Trabalhou numa tendência de baixa. Ok. Que pontos são interessantes para a gente marcar neste gráfico aqui? Nesse gráfico aqui a gente precisa, no gráfico gerado ontem, né? A gente precisa primeiro observar esse range. Este range aqui, certo? Bom, neste range nós temos esse ponto que é um ponto importante, um ponto de liquidez, por causa dos dois topos, galera. Dois topos sempre tem liquidez aqui em cima, ok? Sempre tem liquidez aqui em cima. E o que mais que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que aqui tem um Fair Value Gap, a gente precisa pensar que aqui tem um Order Block, né? Um bloco de ordens, perfeito? A gente tem que pensar que o 50% está bem aqui, o 50% do movimento, em que ele está trabalhando na zona de desconto. Tranquilo? Bom, isso daqui é importante. O preço ele pode abrir aqui em cima, ele pode abrir aqui no meio e ele pode abrir aqui embaixo também, né? Ele pode abrir aqui no meio do range do dia anterior, acima do range do dia anterior ou abaixo do range do dia anterior. Esses 3 pontos. Bom, o que a gente vai pensar aqui, galera? Primeiro, a gente tem que pensar em venda, porque é o que tem acontecido. Mas a compra hoje não está descartada, hein? A compra hoje não está descartada. E por que não está descartada? Por isso daqui, ó. Por isso daqui. Vamos lá para o gráfico de 4 horas. Ele está numa região de decisão. Ele está numa região absolutamente de decisão, certo? Então você precisa pensar o seguinte, ó. Olha o range do dia anterior. Ele pode fazer o seguinte movimento. Ele pode subir um pouquinho hoje para cair semana que vem. Certo? Ou ele pode subir, testar e voltar a subir. Que eu acho pouco provável, diga de passagem, neste momento. Certo? Então ele pode abrir aqui em cima. Quando abrir aqui em cima, a gente tem que pensar nessas duas possibilidades. Ele pode abrir aqui, ó, no meio do range anterior, do dia anterior, com o mesmo raciocínio. Ele pode subir para continuar caindo. Ele pode subir para testar, né? Para testar a mínima, para fazer uma máxima, pensando em um pullback para depois cair, certo? Ou seja, subir, testar a máxima de ontem, descer, testar a mínima de ontem, subir, romper a máxima de ontem para depois cair. Mas ele pode fazer esse mesmo movimento, ó. Ele pode testar a máxima do dia anterior, a mínima, né? Não a mínima, mas pelo menos fazer uma mitigação desse movimento para subir. O cenário mais tranquilo para a gente é se ele abrir abaixo da mínima anterior. Né? Se ele abrir abaixo da mínima anterior, ele vem testar esta mínima para cair. Mas se ele voltar aqui para dentro, nós vamos apostar em uma alta. Nós vamos apostar. Se ele voltar aqui para dentro, ó. Então vamos lá. O cenário mais tranquilo de leitura hoje é, se ele abrir aqui embaixo, ele pode testar a mínima para cair.
continuar caindo, e aí ele faz um boss, né? Com isso ele faz um boss, que é o break of structure, né? A quebra da estrutura, levando a gente a entender que ele agora vai fazer mínimas mais baixas e trabalhar na região, nesta região aqui, quebrando a tendência de alta. Mas ele pode fazer esse movimento, certo? Abrir aqui embaixo, testar a mínima, mitigar o movimento, voltar aqui para dentro, testar aqui, aí mudando a polaridade, né? Que estava aqui embaixo, passa aqui para cima, testar esta região e subir. Ok? Todos esses são cenários possíveis para a doleta de hoje. Então, a doleta de hoje tem que operar com parcimônia, com cuidado, tá? Operar com cuidado. Todos esses são cenários possíveis, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá. Vamos dar uma olhadinha. Um ponto importante é a gente ver como é que estão as outras moedas, né, no mundo. Como é que elas estão? Elas estão subindo ou descendo? Bom, o euro está se desvalorizando em relação ao dólar, ou seja, o dólar está se valorizando em relação ao euro, né? Vamos diminuir aqui, vamos colocar aqui. É isso mesmo, ó. Então, existe uma valorização do dólar em relação ao euro. Bom, se o euro é uma moeda mais forte do que o real, isso já nos diz alguma coisa. É uma certeza de que o dólar vai subir? Não é uma certeza, porque o nosso cenário econômico e a desvalorização, né, o real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo, dentre as moedas de países, dentre as moedas, perdão, de países aí em desenvolvimento, né, uma expressão que se utilizava na década de 90, foi a moeda que mais se desvalorizou. Enquanto que o peso argentino foi a moeda que mais se valorizou no mundo frente ao dólar. Então, não podemos garantir que nós vamos ter uma alta para o dólar. Mas isso nos indica, né? Olha a libra esterlina aqui, ó. A libra esterlina, a mesma leitura. Também está se desvalorizando em relação à doleta, né? Vamos dar uma olhada aqui no diário a mesma coisa para o ien versus dólar. Então, veja que o dólar está se valorizando. Ele está se valorizando aqui, ó, o candle diário. Ele está se valorizando em relação ao dólar, né? Em relação ao ien, perdão. Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, hoje a gente vai fazer apenas o estudo do dólar, né? Fizemos um estudo um pouco mais amplo. Hoje a gente não vai falar do índice. Ontem o índice subiu demais, então a tendência é que hoje ele tenha um dia de acomodação, até por ser uma sexta-feira, né? Um dia de acomodação. Mais ou menos como se você corresse uma maratona. No outro dia você quer descansar, né? E olha o que aconteceu com o índice ontem. Olha o que aconteceu com o índice ontem, né? Ontem a gente falava, ó, o índice ontem foi bruto, né? Ele faz isso daqui, né? Depois sobe, ó, aí esse topo aqui, que é um topo importante, ele volta para testar, depois vai embora, né? Aí depois ele rompe esse topo, testa o topo aqui, ó, e aí vai embora. Tranquilo? Então hoje deve ser um dia de acomodação, muito provavelmente de lateralização, porque ele subiu muito. Mais de 3.000 pontos ele valorizou o índice Bovespa. Então hoje deve ser um dia de acomodação para o índice Bovespa, tá certo? Galerinha, o índice futuro, portanto, né, que é a negociação de contratos futuros do índice do Ibov, né, não é índice mais Bovespa, é o Ibov da B3. Tranquilo, galera? Por hoje é isso. Ótimos trades a todos. Que Deus abençoe a todos, né? E vamos curtir o melhor dia das nossas vidas, que é o dia de hoje, com responsabilidade.